Boa noite a todos os presentes. Em nome da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário da Câmara de Vereadores, na condição de presidente da mesma, dou boas-vindas aos presentes, de forma especial ao nosso vereador Lídio, que também compõe a nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico. Seja bem-vindo, vereador. Também a gente cumprimenta todos os presentes. Teremos em seguida também, a gente vai fazer a composição da mesa. A gente agradece também a participação de cada uma dos presentes nesta noite. Lembramos que essa audiência pública está sendo transmitida pelo Complexo Luz Alegria e site dela é mais.com.br. Posteriormente será disponibilizado no site da Câmara de Vereadores. E também hoje temos a transmissão ao vivo pelo Facebook da Câmara de Vereadores. Antes de darmos início aos trabalhos da noite, gostaria de convidar as seguintes pessoas para compor a nossa mesa. A senhora Thaís Bernardi, do Sindicato dos Professores e Profissionais de Educação de Frederico Westphalen, o SINDI-EDU FW, e também representando os servidores públicos. Também convido o senhor Onir Amaral, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o Sindis Fred, também representando o funcionalismo público. Convido também o doutor Henrique Pessotto, assessor jurídico do município de Frederico Westphalen. Convido também a doutora Elizabeth Moura, também do Departamento Jurídico do nosso município e também servidora pública municipal. Se quiser se sentar à direita, doutora Beth, faz favor, pode ser. Pela questão da filmagem, daí ficar. Obrigado, doutor. E por fim, a gente convida também o doutor Júlio César Fusilini Pause, representante então da DPM, assessoria jurídica do nosso Poder Público Municipal. Seja bem-vindo, doutor. Destacamos então que essa audiência pública é referente a 4 proposições e alterações jurídicas, então, referente à proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1, de 11 de agosto de 2025, também projeto de lei complementar número 02 de 2025, projeto de lei complementar número 3 de 2025 e também sobre o projeto de lei número 76 de 2025. Ambos entre si tratam então do regime de previdenciário dos servidores públicos municipais. Os mesmos têm data de protocolo então do dia 11 de agosto, também foram lidos na sessão ordinária do dia 19 de agosto. Foi devidamente também publicado o edital pela Câmara de Vereadores, no site e nas redes sociais, e também no Diário Oficial do Município, edital número 8, 2025, convocando essa audiência pública. Destacar que a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1, de 11 de agosto de 2025, proposta do Poder Executivo, já foi votada em primeiro turno na última terça-feira, 2 de setembro. E o mesmo segue rito ordinário, juntamente com os demais projetos, com a votação, então, em segundo turno. Destacamos que, inicialmente, nós vamos ter a manifestação do Dr. Júlio César Pause, da DPM. Também teremos composição e fala dos representantes aqui na nossa mesa já composta. Se alguém quiser também falar em seguida, após a colocação inicial do Dr. Júlio. E também será aberto, então, para a manifestação dos presentes, também pelo tempo de 3 minutos. Cada presente também, se for falar, a gente pede, se puder falar aqui na frente, pela questão da nossa transmissão, que hoje ela está sendo feita pelo Facebook. Então, a gente pede que seja se deslocado aqui na frente depois. Passo ao vereador Lídio, que compõe também a nossa comissão, para a sua saudação inicial. Boa noite a todos. Cumprimentar primeiramente
vereador Mazzutti, presidente da comissão, que tem se debruçado juntamente com os demais vereadores sobre esse projeto de lei que tramita da Previdência aqui, né? Saudar o Dr. Júlio César, né? Seja bem-vindo. Já assisti a sua palestra, me convenceu. Muito importante a sua presença aqui, onde certamente vamos tirar muitas dúvidas, né? Uma saudação especial à Beth, né? Unir, e a presidente do sindicato dos professores também, né? A Thaís, né? Seja bem-vindo. E quero cumprimentar vocês, servidores públicos municipais. Sejam bem-vindos. Sei da importância que vocês estão aqui defendendo uma causa justa, uma causa de direitos adquiridos. Uma saudação especial à nossa assessora jurídica, a Marlene, que nos acompanha nesse momento. E eu tenho aqui que justificar a ausência da nossa presidente, que ela tem um outro compromisso. Pela parte da tarde, conversando com ela, ela justificou que ela não poderia estar presente. O vereador Molossi está em viagem, retornando de Porto Alegre, também não pode estar presente. Mas se colocamos à disposição de vocês também, né? E dizer que o Mazzutti certamente vai conduzir muito bem, e depois algumas dúvidas também a gente vai sanar algumas dúvidas, né? Não cumprimentei o Henrique, assessor jurídico da prefeitura, um jovem batalhador, seja bem-vindo nessa audiência pública. E o nosso secretário, que vai secretariar também essa audiência pública, né? Com muita competência, né? Assessor da bancada do PDT, que tem nos auxiliado em todas as audiências públicas aí, dirigindo uma ata que é de extrema importância. E demais, devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente Leandro Mazzutti. Obrigado, vereador Lídio. Também a gente faz um destaque inicialmente, que temos então, como o seu Lídio mencionou, a lavratura da ata, né? Posteriormente assinada também pelos vereadores que compõem a comissão. E essa ata, posteriormente, né, a gente vai encaminhar ao Executivo Municipal. Pedimos, então, que cada um dos presentes também assine a presença à direita na mesa ali. Pode ser antes da saída. E também, quem for falar também, que se puder mencionar o nome também depois, se alguém quiser falar após as explanações. Fica registrado o nome também na transmissão, né? Se possível também deixar o nome. Então, os projetos já mencionei, são 4 projetos de leis que originam então essa audiência pública. E de início, então, a gente já passa a palavra então ao Dr. Júlio César Fusilini Pause, então representando o DPM. Seja bem-vindo, doutor, com a palavra pelo tempo que achar pertinente para a sua apresentação. Boa noite, senhor presidente. Muito obrigado pelo convite. Né? Lhe saúdo a todos os demais integrantes da mesa, os colegas do plenário que nos assistem e também quem nos assiste em casa. Nós já tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho sobre essa matéria em uma exposição um pouco mais longa, né? Para os demais servidores, inclusive. Foi um evento com uma participação bem expressiva, né? E isso demonstra, de fato, a preocupação dos colegas em relação a esse tema, que é um tema de extrema importância. Inicio ponderando um pouquinho qual é que é o papel da DPM na condução desses trabalhos, né? Então, a DPM é um escritório de advocacia que dá consultoria jurídica aqui para o município já há muitos anos, não é? E o nosso papel é de suporte aqui nessa questão relativa à reforma da Previdência. É um assunto que se iniciou de uma forma bastante candente, assim, a partir da emenda 103, né? E como a nossa tarefa é de suporte, né, a minha intenção aqui é contextualizar um pouquinho para os colegas de uma forma um pouco mais rápida do que foi feita na outra vez, né? Tentar demonstrar por que esse assunto está sendo discutido aqui em Frederico Westphalen, como é que esse assunto está sendo discutido no restante do Estado e no próprio país, quais são os motivadores, né? E tentar apresentar para vocês, de uma forma resumida,
no que consiste esta proposta, digamos assim, de reforma da Previdência que se encontra aqui no Legislativo para deliberação. E vou tentar ser o mais breve possível, né, e vou ficar à disposição depois para, eventualmente, responder questionamentos naquilo que eu puder, de fato, atender. Não sei se tu tens passa slide ou alguém passa ali? Tanto faz. Pode ser aqui. Tu passa? Bom, vou começar um pouquinho falando sobre contextualização. Tá? E eu começo aqui já com uma referência: atuais servidores em risco. Por que isso? A Constituição Federal de 88, ela foi alterada inúmeras vezes em relação à previdência dos servidores públicos. De uma forma mais substancial, ela foi alterada em 16 de dezembro de 98, que foi o início da reforma da Previdência Pública. Nós estamos em processo de reforma da Previdência Pública desde a Emenda 20. Depois da Emenda 20, nós tivemos a Emenda 41 de 2003, depois tivemos a Emenda 47 em 2005, a Emenda 70 em 2012, a Emenda 88 em 2015, até chegarmos na Emenda 103 de 2019. E a Emenda 103 inovou esta matéria, em relação a esta matéria, de um modo bastante significativo. Os servidores públicos no Brasil, eles têm previdência própria desde sempre. Se nós pegarmos as primeiras constituições, desde a primeira Constituição do Império, nós já tínhamos previsão de benefício previdenciário. E isso foi se seguindo em todas as constituições posteriores. O que nós não tínhamos, evidentemente, era uma regulamentação sobre, em relação aos servidores públicos, a contributividade e a reserva de recurso para pagamento de benefícios. Nós tínhamos no serviço público uma garantia constitucional de aposentadoria e pensão, e isso era custeado com recurso do orçamento. E isso veio, inclusive, na Constituição de 88. Isso começou a alterar exatamente em 16 de dezembro de 98, com a emenda número 20, em que a emenda, primeiro, exigiu contributividade e viabilidade financeira e atuarial. Quer dizer, o poder público, e vamos restringir aqui ao município, né, que é o nosso contexto, os municípios, para manter um regime próprio de previdência para os seus servidores, a contar da emenda 20, precisaram estabelecer contribuição e reservar o recurso em uma conta específica. Alguns criaram uma autarquia, um instituto, outros não, um mero fundo previdenciário, que é o caso aqui de Frederico, né? Mas nós tínhamos, então, a contar da emenda 20, a obrigatoriedade, por ela estabelecida, de contributividade, além de viabilidade financeira e atuarial. Ou seja, a partir da emenda 20, a estipulação de quanto de contribuição a lei ia impor tanto ao município como aos servidores, precisou vir estabelecida em um estudo matemático. Além disso, a emenda 20, lá em 16 de dezembro de 98, ela fez uma alteração substancial para os segurados. Ela passou a combinar como exigência para a concessão do benefício, o que antes era só tempo de serviço passou a ser tempo de contribuição, e isso passou a ser combinado com uma idade mínima. Até a emenda 20, além de não haver exigência de contributividade, o recurso do orçamento pagava o benefício, a exigência era só tempo de serviço. Então, o homem, 35 de serviço, a mulher, 30 de serviço, o professor e a professora reduzia a 5. Tempo de serviço, não se falava em tempo de contribuição. Com a emenda 20, o que era tempo de serviço passou a ser tempo de contribuição. Então, o que era 35 de serviço para o homem continuou sendo 35, mas de contribuição. O que era 30 para a mulher continuou sendo 30, mas de contribuição. Professor e professora, a mesma coisa, reduzindo 5 anos. Só que se combinou esse tempo com uma idade mínima, que não existia antes. Logo depois, a emenda 41, que é de 2003, mudou a forma de cálculo do benefício. Se até 2003 os servidores se aposentavam sempre pela última remuneração e tinham direito à correção dos seus proventos sempre de maneira idêntica aos servidores ativos, a contar de 2003 se mudou. Os servidores passaram a ter o cálculo do benefício por uma média
do que serviu de base para a contribuição em 80% do período do tempo. E deixaram de ter direito à correção idêntica aos servidores ativos. Passaram a ter direito tão somente à inflação. Claro que, como nós temos cortes, né, essas emendas criaram o que a gente chama de regra de transição, que é o que vocês também estão dispondo agora na reforma de vocês. Quer dizer, quem já tinha ingressado, por exemplo, no serviço público até 31 de dezembro de 2003, teve garantia não da mesma regra de antes, mas também não da regra nova mais rigorosa, uma regra de meio. Depois tivemos as outras emendas, a 47, criou uma regrinha até favorável para os servidores, que está estampada aqui nas regras de transição das leis de vocês, em que para cada ano de contribuição que o servidor tem além do necessário, pode compensar reduzindo um ano na idade. A emenda 70 de 2012 autorizou os servidores se aposentar por invalidez, calculando o benefício pela última remuneração, quem havia ingressado até dezembro de 2003. Depois, em 2015, a emenda 88 passou a compulsória para 75 anos. Estas emendas, que eu estou exemplificando rapidamente aqui os efeitos delas, elas fizeram essas mudanças, mas todas elas tinham uma característica em comum, que sempre pautou a regra constitucional brasileira em relação à previdência pública. Elas foram de absorção compulsória e imediata pelos entes federados. Então, quando a emenda 20 alterou a Constituição, passando a exigir o que era tempo de serviço, tempo de contribuição e combinado com a idade, ela automaticamente se aplicou não só ao regime próprio da União, como ao regime próprio dos estados, do Distrito Federal e de todos os municípios do Brasil, de modo automático. Não precisou o município ter que alterar sua legislação para absorver com a normatização. A lei do município, que estava desatualizada porque não exigia a idade, no dia seguinte à promulgação e publicação da emenda 20, foi derrogada. O município teve que passar a aplicar a regra constitucional. E isso aconteceu em todas as outras emendas até a emenda 103 de 2019. Quando a emenda 103 de 2019 foi encaminhada para o Congresso Nacional, ela seguia a mesma sistemática de aplicação imediata e compulsória não só aos servidores da União, regime próprio da União, como aos estados, Distrito Federal e municípios. Só que a emenda 103, ela foi, depois da emenda 20, foi a emenda mais rigorosa. Eu não posso afirmar que ela foi mais rigorosa que a emenda 20, porque a emenda 20 ela foi a revolução que passou a exigir a contributividade. Mas a emenda 103 foi extremamente rigorosa. Por exemplo, hoje, a regra geral de aposentadoria que vocês aplicam aqui no município de Frederico, porque vocês não fizeram reforma ainda, a regra geral, claro que tem as regras de transição para aquele pessoal que entrou nos intervalos, né? Mas a regra geral pede idade 60 anos para o homem e 55 para a mulher. Professor e professora reduz 5 na idade. A emenda 103 passou a idade do homem de 60 para 65 anos, aumentou 5. E a idade da mulher de 55 para 62, aumentou 7. Ela foi promulgada no dia 13 de novembro de 2019, esta emenda. Quando então ela foi encaminhada para o Congresso Nacional, ela seguia a mesma sistemática. Aplicação imediata também aos estados e municípios. Na Câmara dos Deputados se instaurou uma discussão, e que essa discussão foi levantada pelo movimento municipalista. Alguns municípios disseram o seguinte, e esse ponto é importante para entender o contexto. Diz, olha, nós não precisamos ser tão rigorosos assim com os nossos servidores. A nossa previdência está equilibrada. Eu não preciso exigir que o meu servidor homem trabalhe mais 5 anos e a minha servidora mulher mais 7. Eu posso, eventualmente, exigir que eles trabalhem mais 2, mais 3. Quer dizer, me dê liberdade para decidir o que eu faço lá no meu município. E assim foi feito. Foi emendada a proposta de emenda e foi aceita a proposta de emenda e o texto acabou nascendo, foi promulgado, mudando completamente o sistema. Ou seja, dizendo que a emenda 103 só se aplicaria de modo imediato, claro, para o regime geral, para o INSS, que ela fez reforma também, e para os servidores da União,
vinculados ao regime próprio da União. E em relação aos estados e aos municípios, a emenda 103 disse o seguinte: eu estou dando para estados e municípios a prerrogativa. Se o estado e o município quiser fazer alguma mudança, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz e continua tudo como estava antes, que, aliás, é como vocês estão até agora. Não foi feita mudança alguma. Disse mais a emenda: se o município entender por fazer alguma mudança, ele não precisa fazer uma mudança idêntica àquela que foi aplicada aos servidores da União. E eu só exemplifiquei a idade da 103. A 103 mudou muito mais. Ela mudou, por exemplo, a forma de cálculo dos benefícios. Hoje, vocês têm aqui para o grupo de servidores, você tem duas formas de cálculo. Quem já era servidor até 31 de dezembro de 2003, ainda calcula o seu benefício pela última remuneração, e quando se aposentar, tem correção pela paridade. Quem ingressou a contar de 1º de janeiro de 2004 já não tem cálculo pela última remuneração e não tem paridade, tem reajuste pelo valor real. Mas a forma de calcular a média é uma média aritmética simples do que serviu de base para a contribuição de 94 até a data em que a pessoa for se aposentar, desprezando 20% do tempo, faz a média de 80%. Então, as parcelas mais baixas do início da vida a gente despreza, o que faz a média subir. Para vocês terem uma ideia, a emenda 103, a média é de 100% do tempo. 100%. Desde o primeiro mês de trabalho que a pessoa teve, se faz a média. Então, a média ela é puxada para baixo. Tá? Então, a emenda 103 nasceu com esse novo formato, que se chamou, a doutrina chamou de desconstitucionalização das regras de previdência pública para estados, Distrito Federal e municípios. Ou seja, o município, hoje, se ele não quiser fazer reforma, não precisa fazer. E ele não vai estar juridicamente irregular. Ele pode fazer, é uma prerrogativa. E ainda pode escolher o tipo de reforma que ele vai fazer. Bom, mas então por que o município de Frederico, assim como vários outros municípios no estado e no país, está discutindo reforma da Previdência? Porque essa prerrogativa que foi dada para os municípios legislarem, uma outra parcela do próprio municipalismo, digamos assim, quer devolver a prerrogativa. Diz, olha, eu não quero essa prerrogativa, eu quero voltar como era antes. Por quê? Vocês estão discutindo aqui, no Poder Legislativo, projetos de lei que interferem diretamente na vida dos servidores. Eles vieram por iniciativa do prefeito, porque a iniciativa é privativa. Vocês, já vou na sequência destacar um pouquinho mais, mas vocês estão fazendo uma reforma altamente benéfica, protetiva para os atuais servidores. Porque vocês estão mantendo para os atuais servidores praticamente todas as regras de hoje. E estão aplicando regra nova, idêntica às da emenda 103, para quem vier a ser servidor no futuro depois da reforma, se evidentemente ela for aprovada. Aqui, de certa forma, é tranquilo discutir a reforma. Inclusive, é tranquilo apresentar a reforma. Porque eu posso afirmar para vocês que a reforma ela é protetiva dos atuais servidores. Só que nós temos municípios em que o déficit atuarial do regime próprio de previdência, o custo do regime, já está tão alto que ele não é mais comportado pelo orçamento. Nós temos municípios que têm de alíquota patronal 14%, 15%, 16%, e a alíquota para recuperar o déficit atuarial, ou aporte em valor, que se eu transformar em alíquota, de 70%, 80%, 90%. Tem vários municípios que a gente auxilia neste papel, em que a DPM está auxiliando, e eu comecei dizendo isso porque a gente auxilia a escolha que o município faz. Quer dizer, o município fez uma escolha de um formato de reforma, e a gente auxilia nos aspectos jurídicos. Aqui é tranquilo fazer isso. Vocês imaginem se a reforma de vocês fosse para fazer como a gente já teve vários municípios, com que os atuais servidores tivessem que trabalhar não mais 5 homens, mais 7 mulher, mas que fosse mais 3 ou mais 4. Mais 4 homens, mais 3 a mulher. Imagina os colegas que estão assistindo e nos ouvindo, que estão projetados, olha, o meu tempo de aposentadoria fecha daqui a 3 meses.
Eu já estou programado. Só que se nós aprovássemos uma reforma hoje que exigisse, por exemplo, mais 3 anos na idade, essa pessoa ia ter que trabalhar o tempo que faltasse para fechar os 3 anos. Então, este cenário complexo em alguns municípios e que dificulta tanto o prefeito tomar iniciativa da lei, como dificulta também, às vezes, o próprio legislativo deliberar sobre isso, porque isso interfere na vida de cada servidor. Então, tem uma parcela do municipalismo que diz, eu não quero ter que discutir isso. Eu prefiro que nós voltemos à sistemática anterior, em que a Constituição diz, aplica para todo mundo de forma simétrica a regra da União. Porque aí a gente não precisa legislar em âmbito municipal. O prefeito não precisa tomar iniciativa e o legislativo não precisa discutir e deliberar. A gente simplesmente diz, olha, não tem alternativa, eu sou obrigado a aplicar a regra da União. Pois bem, esse movimento, ele começou no mesmo dia em que foi promulgada a emenda 103 com a prerrogativa dos municípios legislarem. E já foi proposta uma emenda à Constituição para retirar essa prerrogativa. Foi a PEC 133, de 2019. Ainda tramita. Ela começou no Senado, agora ela veio para a Câmara. Depois disso, tivemos uma outra PEC, proposta de emenda à Constituição, a PEC 38, de 2023, com a mesma intenção, retirar do município a prerrogativa que foi dada pela emenda 113 e mandar aplicar em todos a regra da União. E tivemos a mais famosa, que foi promulgada ontem ou anteontem, a PEC 66, que na verdade originalmente tratava só de precatórios, parcelamento de precatórios, e parcelamento de dívidas com o RPPS. E aí houve um movimento da própria entidade municipalista mais forte do Brasil, que é a CNM, né, para jogar no corpo dessa PEC 66, porque ela tendia a tramitar mais rápido pela matéria que ela tratava, que era de interesse dos municípios. Você fez uma emenda, para trazer para o corpo dela o que já estava tratado na PEC 133 e na 38, que continuam tramitando. E aí acho que os colegas acompanharam. Foi um pavor de todo o colega municipalista, porque se o município não houvesse feito reforma até a promulgação e a PEC fosse promulgada e ela foi aprovada com esse texto no Senado, mandando aplicar nos municípios a mesma regra da União. Quando ela chegou na Câmara, os movimentos dos servidores começaram a pressionar e lá na Câmara foi feita uma emenda supressiva. Se retirou da PEC 66 essa determinação de aplicar a regra da União. E ela foi aprovada na Câmara sem isso. Tanto que ela teve que voltar para o Senado para ser votada de novo, porque mudou o texto, votação bicameral. E ela nasceu sem isso. Foi promulgada agora. Já tem uma ADIM sobre ela que a OAB propôs em razão do processamento de precatórios, tramitando no Supremo. Tá? Foi proposta a ADIM, se não me engano, ontem. Pois bem, o pessoal respirou aliviado. Mas essa emenda supressiva, ela ficou apartada. Ela vai tomar o número de uma nova PEC e vai seguir. Então nós continuamos com, digamos assim, eu vou usar uma expressão, o mesmo fantasma, o mesmo risco de sermos, nós municípios, surpreendidos de uma hora para outra com a aprovação de uma proposta de emenda. Pode ser a 133 que tramita, pode ser a 38, pode ser esta que foi que nasceu da supressão e que vai continuar tramitando, para retirar a prerrogativa do município. Por isso que a gente usa a expressão atuais servidores em risco. Por quê? Bom, vai acontecer? O Congresso vai aprovar uma dessas PECs ou vai ter outra? Alguém pode afirmar que sim? Não. Alguém pode afirmar que não? Também não. E a gente sabe, às vezes, e isso aconteceu com a própria PEC 38, antes da 66. Ela estava parada, no outro dia ela estava aprovada por votação de líderes. No outro dia ela estava aprovada. Né? Então, este é uma contextualização. Hoje, nós não temos a PEC 66 que vinha com tanta pressa, mas nós ainda temos a possibilidade dessa prerrogativa que vocês têm para legislar vir a ser suprimida. Se vocês não legislarem, e não é obrigatório legislar, insisto nisso,
e vier a supressão da prerrogativa, todo mundo vai se submeter à regra da União. Homens 5 anos a mais, mulheres 7 anos a mais, além das outras regras, por exemplo, de base de cálculo. Né? Esse é o efeito da eventual supressão da prerrogativa. Tá? Pode passar, por favor. Bom, por que eu falo da prerrogativa e da eventual possibilidade de supressão? Porque esse movimento de uma parcela do municipalismo, ele continua forte. Ele continua forte. A própria Confederação Nacional dos Municípios continua trabalhando nisso. Inclusive, o presidente agora, na Expo Inter, falou de novo sobre esse assunto e disse, olha, não passou na 66, mas nós vamos continuar lutando para que passe. Por quê? Insisto, tem municípios que, se não vier de cima para baixo, não vão conseguir fazer alteração. Ou porque, às vezes, o prefeito não quer tomar iniciativa pelo tamanho do desgaste, ou porque, tomando, às vezes, o legislativo não aprova, em razão do tamanho do desgaste. Então, vai continuar isso. Então, isso continua como um risco. Tá? Por isso que, quando o grupo de vocês, o grupo de trabalho constituído aqui para tratar da reforma, qual é que foram as duas premissas utilizadas pelo grupo? Tá? E que, inclusive, nos foi repassado isso para auxiliar na condução. A primeira premissa, preservar o máximo possível os atuais servidores. Essa foi a primeira premissa. Segunda premissa, impactar positivamente o déficit atuarial. Até porque, e aí é uma questão técnica, se o município fizer uma reforma da Previdência, eu tenho liberdade, eu tenho prerrogativa, eu faço a reforma que eu quiser, mas então eu posso fazer uma reforma deixando a regra menos rigorosa do que ela é hoje? Aí eu tenho uma trava. Princípio do retrocesso previdenciário. Se eu deixar a regra menos rigorosa do que ela é hoje, o meu déficit atuarial aumenta e não reduz. Aí a Secretaria da Previdência em Brasília não chancela a minha reforma. Então, para fazer a reforma, o município tem autonomia, mas ele precisa fazer uma reforma que impacte positivamente o déficit. Ele tem que reduzir. Enquanto não importa, mas ele tem que ser reduzido, e não o inverso. Então, foram as duas premissas das quais partiu o grupo de trabalho para chegar na proposta. Pode passar, por favor. Em relação à primeira premissa, e claro, aqui a gente pode, e eu fico à disposição depois, a gente pode pegar o texto, um dos textos que vocês estão discutindo aqui no Legislativo é o projeto de lei complementar que trata do plano de benefícios. Ali isso está estratificado, quais são as regras. É um plano extenso, né, bem detalhado, mas eu faço um resumo aqui. Qual foi o cenário, depois de muita discussão, de muita projeção atuarial, não foi o único projetado, foram vários projetados, e esse trabalho é feito, como eu disse, a DPM participa aqui como um suporte técnico jurídico, e o município trabalhou também com o suporte atuarial, que é quem fez os cálculos atuariais, para dizer qual era o impacto de cada cenário, que também está refletido em um outro projeto, que está tramitando junto, obrigatoriamente, que é o projeto de lei de custeio. Tá? O município adotou o seguinte cenário. Os atuais servidores, quem já é servidor na data da eventual aprovação e publicação da lei complementar. Digamos que vocês demorem mais 1 ou 2 sessões, daqui 15 dias vocês publiquem, a Câmara aprova, evidentemente, e é publicada a lei complementar. Bom, quem era servidor até essa data, a norma está mantendo as mesmas regras que hoje estão previstas na lei de vocês. Claro que a lei atual tem que ser revogada, porque ela tem que ser tratada hoje, a reforma em lei complementar. Isso é uma questão procedimental exigida pela emenda 103. Então, eu tenho que revogar a lei atual e repetir aquelas regras na lei nova. Então, na lei de vocês tem, digamos, 2 capítulos. Um capítulo das regras gerais, que é para os novos servidores. Quem ingressar depois da publicação da lei complementar vão ser as mesmas regras da União. Essas pessoas não estão no quadro. Aliás, essas pessoas hoje, salvo quem já é servidor de um outro lugar, está sujeito às regras do regime geral, que são mais rigorosas que as próprias regras da 103 para os servidores da União, que vocês estão implementando para os novos. 62 de idade para o homem, 65 para o homem, 62 para a mulher. E os atuais servidores, todas as regras idênticas às regras atuais. Tá? Com uma exceção em relação às regras de aposentadoria,
que é a regra da aposentadoria especial por exposição a agente químico, físico ou biológico, que hoje a lei do município nem trata, porque antes da 103 o município não podia legislar, tinha que ser uma lei complementar federal que nunca veio. E aí nós estávamos nos municípios tendo que aplicar uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula vinculante 33, que só exigia exposição durante 25 anos. 15, 20 ou 25, agente químico, físico ou biológico, mas nos municípios não tem agente de 15 e 20, só tem de 25. Só exigia exposição de 25, mas o município não tem na lei hoje. Quando o município eventualmente estava aposentando, não sei se vocês vinham aposentando, tinha que se servir lá da súmula vinculante 33. Alguns municípios nem concediam, o pessoal judicializava, não sei como é que vocês iam tratando aqui. Esta é a única regra que o município, até porque o município não tinha na sua lei, o município não usou a mesma regra da súmula vinculante 33, que só pedia 25 de exposição. Para os atuais servidores que eventualmente venham a se aposentar especialmente, os atuais, o município usou a mesma regra de transição da emenda 103. A 103 traz duas regras para quem se aposenta especialmente. A de transição, para quem já era servidor quando ela foi promulgada, e a regra geral para os novos. Vocês adotaram para os atuais servidores as regras de transição da 103 para a aposentadoria especial. E para os novos, as regras novas. Qual é a diferença da sistemática da súmula vinculante 33? Que vocês, eu insisto, vocês nem tinham na lei, porque não tinha como ter. A súmula vinculante só pede exposição durante 25 anos ao agente. A regra de transição da emenda 103, ela exige uma pontuação. Eu tenho que somar o tempo de contribuição, não o tempo de exposição, o tempo total de contribuição com a idade. E tem que fechar uma pontuação. Eu até fiz a colinha aqui para lembrar de cabeça. 66, 76 e 86 pontos. No caso de vocês, 86 pontos somando o tempo de contribuição e a idade, tem que fechar 86. E, além disso, a pessoa tem que ter os 25 de exposição. E, claro, para os novos servidores é a regra da emenda 113, que aí pede, além dos 25 de exposição, no mínimo 60 de idade. Tá? Então, para os atuais servidores, é uma regra mais favorável do que a geral da 103, mas não é igual à súmula vinculante, porque vocês nem tinham na lei. A outra, digamos assim, alteração, relativamente à pensão. Hoje, a pensão que vocês têm previsto na lei, ela é de 100%. Então, o servidor que falece na ativa, a pensão dele é 100% da remuneração dele, até o valor do teto do regime geral, e o que excede o teto, se exceder, recebe 70%. Se ele falece já aposentado, a pensão é 100% do provento que ele já recebia. Até o teto do regime geral, o que supera, recebe 70%. Com a 103, vocês estão aplicando, claro, quem já é pensionista, ou quem eventualmente o servidor que falece antes da lei complementar, e mesmo que a pensão venha a ser concedida depois, mas que o fato gerador da pensão é anterior, a pensão agora é de 50% mais 10% por dependente, que é a regra da 103. Toda pensão nasce com 60%, porque tem que ter no mínimo um dependente para ter a pensão, senão nem tenho pensão. Então, se eu tenho um servidor que falece e deixa só a esposa, a pensão é de 60%. Se ele falece, deixa a esposa e um filho menor de 21 anos, a pensão é de 70%. 2 filhos, a pensão é de 80%. Tá? Para os falecimentos ocorridos da lei complementar de vocês para adiante. Aí vocês vão me dizer o seguinte, mas não teria como deixar a regra de pensão como era antes? Aí vocês não conseguiriam fazer a reforma. Porque aí vocês não... o impacto atuarial positivo, que eu já vou mostrar para vocês, que vocês conseguiram para permitir fazer a reforma, ele veio, sobretudo, da nova regra de pensão. E claro que vai auxiliar no futuro, porque, imaginem, nós estamos praticamente enclausurando os atuais servidores num grupo que não aumenta, ele só reduz, concordam? Porque os novos vão cair na regra nova. Então, a tendência é que o déficit atuarial cresça mais lentamente. Então, a questão da pensão é imprescindível. Isso, se vocês forem olhar, todos os municípios que fazem reforma, mesmo quem aplica, como vocês, a mesma regra para os atuais servidores, a regra de pensão está migrando para a da 103. Aí vocês vão me dizer, mas então eu não concordo. Então eu acho ruim a reforma. Ok. Isso é uma avaliação que, de fato, tem que ser feita. Só que, por isso, tem aquela questão
da expectativa da supressão da prerrogativa. Se nós entendermos, não, eu não vou fazer a reforma. Digamos que um dos motivos seja porque a regra de pensão é um pouco mais rigorosa do que a regra atual. Tranquilo, não se faz. Se porventura for aprovada uma proposta de emenda retirando a prerrogativa do município, qual é a regra de pensão que vai ser aplicada? Exatamente esta. Então, a reforma de vocês, ela acaba protegendo os atuais servidores em relação às aposentadorias e, evidentemente, as pensões já geradas, porque é direito adquirido, não tem como mexer, mas para as novas pensões, essa é a proposta, se está aplicando a regra nova para conseguir ter um impacto atuarial positivo. Pode passar, por favor. Bom, a premissa da reforma, então, a segunda premissa é impactar positivamente o déficit atuarial. O déficit atuarial de vocês é de... Claro, aquele valor ali, o primeiro, o valor em aplicação, é o valor que eu colhi com vocês quando eu vim fazer a primeira palestra. Acho que foi em junho, não foi? Estava 189 milhões uns quebrados. Eu arredondei para 190. Deve estar quase 200 já agora, não está? Ou quase chegando. Em razão, então eu botei mais ou menos 190, mas é o que vocês têm de dinheiro aplicado, que já recolheram. Só que também vocês têm um déficit. Ou seja, está ali embaixo, 159.609.031,32 centavos. Isso foi levantado em 31 de dezembro de 2024, que é o que a gente chama de data focal para o cálculo atuarial. O atuário fez um cálculo naquela data, e o que é esse déficit? É um dinheiro que já deveria estar somado com os 190 milhões. Eu já deveria ter esse dinheiro guardado para poder pagar todos os benefícios. Mas eu não tenho esse dinheiro guardado ainda. Isso não é só com vocês, tá? Todos os municípios que têm RPPS, aqui no estado, se não me engano, nós temos um município só que não tem déficit atuarial. De todos que mantêm regime próprio. E uns têm o déficit muito maior. Se vocês olharem o déficit de vocês, ele é menor do que a quantidade de dinheiro que vocês têm guardado. Tem municípios que o déficit é 3, 4, 5 vezes maior do que o volume de dinheiro guardado. Esses municípios não conseguem, às vezes, fazer uma reforma como a que vocês estão pensando em fazer. Ele precisa ser mais rigoroso na reforma. Porque quanto mais a pessoa demora para se aposentar, mais tempo ela fica pagando, menos tempo recebendo benefício, porque ela vai falecer na mesma data. E isso é o que traz um impacto atuarial positivo. Né? Vocês têm aqui mais ou menos também 615 mil escriturado como imóveis. Tá? Pode passar, por favor. Então, o déficit atuarial de vocês em 31 de dezembro de 2024, 159 milhões. Com a reforma que vocês estão propondo, com aquela que eu apresentei, mantendo tudo igual para os atuais servidores, e aplicando regra nova para os novos servidores, e com a regra da pensão para os futuros falecimentos igual a da 103, o déficit de vocês de 159 milhões passa para 142 milhões. Dá uma redução de 17 milhões de reais. Não é muito, mas também não é inexpressivo. E no caso de vocês, vocês entenderam, o Executivo, e agora veio para o Legislativo verificar se chancela ou não, que este tamanho de redução, ok, cabe o pagamento desse déficit no orçamento. Pode passar a outra. Eu fiz um cálculo aqui só, claro que é um cálculo que não é exato, né, porque não tem as amortizações, mas a gente olha, vai reduzir 17 milhões o déficit atuarial, que é o que impacta o orçamento, porque o déficit não é o servidor que paga. Quem paga é a alíquota do município, e não pode cobrar do servidor. Se eu pegar esses 17 milhões e jogar, porque o déficit de vocês, esses 159 milhões, ele tem um prazo para ser recuperado, 2055, de acordo com a portaria 1467. Se vocês pegarem esses 17 milhões e simplesmente atualizarem ele com inflação de 3% ao ano e juro de 5% ao ano, juro real, juro composto, os 17 milhões lá no final vão gerar uma economia de 31 milhões. Claro que não é uma conta exata, porque eu tenho as amortizações mensais, mas só para ver o seguinte, o 17 milhões é hoje. Se eu olhar lá no futuro, é bem maior o valor. Então, vocês, com a reforma proposta, vocês estão conseguindo atingir as duas premissas que foram propostas para o grupo de estudo. Protege os atuais servidores razoavelmente, eu até diria protege muito bem,
vocês têm a reforma que a gente chama de reforma ganha-ganha. Porque está ganhando o grupo atual de servidores, que está tendo uma proteção. O município está legislando antes de eventualmente vir a supressão da prerrogativa que ele tem para legislar hoje e mandando aplicar a regra da União. Eu me protejo, faço antes. E ainda assim, também o município, o orçamento, tem uma vantajosidade, porque o dinheiro que tem que sair do orçamento para abater o déficit atuarial vai ser um pouco menor. Então, eu tenho ganho dos dois lados. Pode passar, por favor. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui... Quando é que eu mandei os slides? Acho que foi ontem. Ontem eu consultei o painel da reforma. Nós temos um painel da reforma da Previdência no site da Secretaria da Previdência que está atualizando. E ele sempre está com delay ainda. Ele sempre está um pouquinho atrasado da realidade, porque o pessoal faz, tem que mandar informação. Mas nós temos, na data de ontem, nós tínhamos no Brasil 880 municípios que já fizeram reforma. Nós temos 2.300 e poucos municípios com regime próprio no Brasil. Destes, 880, na data de ontem, já tinham feito a reforma. E uma reforma diferente da outra. E no Estado, 103. Em junho, quando eu vim falar com vocês, eu lembro que no Estado nós tínhamos 93. De junho para cá, no Estado foram mais 10. E é um pouquinho mais, é que está com delay até o pessoal informar. Então, o que o pessoal está fazendo a reforma? Primeiro, porque quando estava ali no prelo da PEC 66 ser aprovada com a supressão, o pessoal correu. E quem não conseguiu, respirou um pouquinho aliviado quando a PEC 66 passou sem isso e está dando andamento para não ser surpreendido pela supressão, que certamente vai vir logo na sequência. Né? É uma tendência, pelo menos. Pode passar, por favor. E aí tem uma questão que é bastante assim, importante considerar, né? E por isso que o trabalho, tanto da comissão lá do Executivo e da comissão que trabalhou especificamente, né? E também aqui do Legislativo, quem vai fazer a análise dos textos, há uma formalidade bastante grande para fazer a reforma depois da 103. Né? O presidente, inclusive, relatava, nós já tivemos aqui a aprovação da proposta de emenda à lei orgânica em primeiro turno. Né? Para fazer a reforma, a Constituição exige agora que o município altere a sua lei orgânica e diga a idade dos novos servidores, daqueles que vão ingressar. É isso que exige. Tem que fazer uma proposta de emenda à lei orgânica, tem que fazer uma emenda à lei orgânica, né? Então foi encaminhado para o Legislativo uma proposta de emenda, ela tem que ser votada em 2 turnos de votação, com interstício mínimo de 10 dias, às vezes os regimentos pedem até um interstício maior, né? Alguns proíbem votar em sessão extraordinária, enfim, mas a Constituição Federal exige 2 votações, interstício mínimo de 10 dias. Essa proposta de emenda ela não faz a reforma, ela simplesmente permite fazer a reforma. Ela aplica, ela diz qual é que vai ser a idade para o novo servidor, diz que uma lei complementar vai dispor sobre os outros requisitos e o que vai acontecer com os atuais. E diz que a reforma só acontece se a lei complementar for aprovada. Tá? Então, digamos que vocês aprovassem a proposta de emenda à lei orgânica agora em segundo turno. Aprova. Bom, então já está feita a reforma? Não. A reforma só vai acontecer se e quando a lei complementar for aprovada. Digamos que a Câmara demore, fique discutindo aqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Nesse intervalo acontece o quê? Não muda nada. Aí se lá na frente não for aprovada a proposta, o projeto de lei complementar, for aprovada só a proposta da lei orgânica, muda alguma coisa? Também não muda nada. Tanto que é um artigo na proposta de emenda de vocês, se não me engano, é o artigo 2º da proposta, dizendo claramente que enquanto não vier a aprovação da lei complementar, continua tudo como está. Isso é uma exigência, tem que ter alteração da lei orgânica. Não dá para aprovar a lei complementar antes de entrar em vigor a alteração da lei orgânica. Se isso acontece, nós temos problema no Tribunal de Contas. Eu trouxe aqui, inclusive, o alerta do TCE. O TCE mandou 4 ofícios para os municípios sobre a reforma da Previdência. O ofício circular 11 em 2020, o 19 em 2021, o 25 em 2022 e o 38 em 2024. Todos eles dizendo o seguinte: o município não é obrigado a fazer reforma. Faz se achar conveniente e oportuno. Faz do modo que entender adequado.
mas tem que cumprir as formalidades. Então, nós temos municípios que fazem reforma, não fazem alteração adequada à lei orgânica, não conseguem. Nós temos municípios no Estado que não estão aposentando os servidores, porque fizeram reforma e, do ponto de vista formal, ela foi inadequada. A outra exigência é que nós tenhamos, então, o plano de benefícios de uma lei complementar. Por isso que vocês têm aqui tramitando um projeto de complementar dos benefícios, né, que é para absorver aquela primeira premissa. Depois tem um projeto de lei de rito ordinário, que é o custeio, que ele anda casado, porque se eu aprovo o projeto de complementar dos benefícios, eu tenho aquela redução do déficit. Se eu tenho aquela redução do déficit, tem que mexer na lei que trata sobre o custeio do RPPS. Por isso que ela caminha junto. E também vocês têm aqui um projeto, acho que é bem mais curtinho, só de algumas revogações do regime jurídico para não ter conflito da legislação. Só que esses textos, eles são extensos. 70, 80 artigos cada texto. E o que eu posso, e aí entrou o trabalho da DPM aí, né? Porque a gente deu o auxílio, o suporte, né? Porque é uma matéria muito complexa, né? A gente mesmo que trabalha todo o dia com isso. Todo dia a gente tem alguma dificuldade, alguma questão que tem que estudar, que tem que avaliar. Então, isso eu posso chancelar a vocês que os textos que vieram aqui para a Casa Legislativa, sob o ponto de vista técnico, de legística, eles estão adequados e eles estão exatamente refletindo aquelas premissas que eu mostrei inicialmente para vocês. Para os atuais servidores, tudo fica como está, e os novos servidores, a regra da 103. Com exceção para os atuais servidores da regra da especial, porque o município nem tinha na sua legislação, tinha a súmula vinculante, que aí se aplicou para os atuais a regra de transição da 103, e para os novos a regra geral, que é mais rigorosa, e a pensão, que para os falecimentos que vierem a ocorrer a partir da lei complementar, evidentemente se ela for aprovada, é a nova sistemática de cálculo da pensão para conseguir criar o ambiente favorável, que é a redução do déficit atuarial, que é uma exigência para fazer a reforma. Tá? Pode passar, por favor. Então, tá aqui, ó, esses são os textos que vocês têm aqui para deliberar. Né? E uma consequência dessa prerrogativa que foi dada aos municípios para legislar, exatamente é isso que nós estamos fazendo aqui, discutindo. Então, é preciso uma avaliação inicial de quem tem a iniciativa dos textos, o executivo, isso foi feito, né, com uma comissão designada, o pessoal estudou, fez estudos com o atuário, chegou a uma conclusão de qual era o melhor formato, e a gente sempre diz, né, tem a reforma ideal e tem a reforma possível. Vocês tentaram aproximar as duas coisas, né? Isso mostra maturidade, responsabilidade, e agora está aqui na Casa Legislativa, que por excelência é quem tem que deliberar, chancelar ou não chancelar as alterações. E isto é importante porque isto mostra a maturidade do municipalismo. Quer dizer, a gente que trabalha com o município, a gente sempre quer a autonomia do município. Né? Nós conquistamos essa autonomia em relação à Previdência. Só que com ela vem essa responsabilidade de discutir, de deliberar e de decidir. E é por isso que alguns municípios não querem essa prerrogativa. Não, essa autonomia eu prefiro não ter. Eu prefiro que venha de cima para baixo, porque eu não preciso ter este... Aqui eu estou usando a expressão desgaste, né? Não é o caso aqui. Aqui foi muito tranquilo, né, todo o trabalho de vocês, mas imaginem, e eu dou o testemunho, tem municípios que eu vou fazer a apresentação do texto, as pessoas estão sentadas, os atuais servidores, e eu tenho que dizer para os colegas, olha, sinto muito, mas se for aprovado o que está proposto, tu vais ter que trabalhar mais 2, 3, 4 anos. Isso é complicado. Imagine se nós... Não é o caso, tá? Imagine se fosse o caso aqui. Quer dizer, é muito mais difícil, inclusive, para a própria Casa Legislativa deliberar sobre isso. Né? Então, eu encerro aqui e fico à disposição para eventual questionamento que eu possa auxiliar vocês, mas encerro parabenizando vocês pelo trabalho e pela condução do processo até esse momento. Isso mostra, insisto, maturidade, né? E responsabilidade previdenciária.
Infelizmente, no Brasil, a Previdência, ela sempre vem a reboque do problema, a alteração na Previdência. Porque o certo, quando tu trabalha com Previdência, é tu fazer uma alteração que vai se aplicar para a próxima geração, e não para a atual geração. E nós estamos sempre fazendo alterações para a atual geração. E quem sabe nós estejamos conversando aqui, daqui 3 ou 4 anos vem uma nova alteração, para a atual geração de novo. Por quê? Porque nós sempre estamos correndo atrás da máquina. Então, discutir Previdência também envolve uma responsabilidade muito grande. Imaginem que o custeio da Previdência, ela sai do mesmo orçamento que tem que garantir as políticas públicas. Então, quanto mais do orçamento eu preciso destinar para garantir a Previdência, menos vai haver para políticas públicas. Então, isso não é um assunto que importa só também aos colegas servidores, importa à comunidade como um todo. Mas encerro deixando meus parabéns a todos. Muito obrigado. Era para eu falar 20 minutos, presidente, eu peço perdão, porque agora eu olhei aqui e deu quase 1 hora de fala. Tranquilo, doutor. Acho que a fala se estendeu, mas é por um bom motivo, até para fazer uns esclarecimentos para essa mesa composta, para os vereadores que aqui representam os demais e também para os nossos servidores. Parabéns pela fala, obrigado pela tua presença. Inicialmente, então, a gente vai abrir para os componentes da mesa, se quiserem fazer alguma explanação, algum questionamento ao doutor, também alguma colocação. Então, a gente abrirá, então, inicialmente a mesa por 3 minutos. E também, cada um presente, também, se quiser fazer uso da palavra, como falei no início, teremos as inscrições à direita, então, com a nossa assessora jurídica, Marlene. E quem for falar também que se coloque à frente pela questão da filmagem. Então, a gente passa a palavra à mesa e abre inscrições. Então, iniciamos então a primeira inscrição a Thaíse, que representa então o sindicato dos funcionários da educação, os profissionais da educação. Boa noite a todos que estão presentes. A gente gostaria de contribuir quanto à questão da reforma da Previdência, desde o surgimento da PEC 103, que a gente já vem buscando informações e indo atrás de posicionamentos, né? E, inclusive, a gente esteve aqui no início do ano passado, nessa mesma Casa Legislativa, onde a gente iniciava esse movimento, porque a PEC 103 estava bem severa, nos assustava muito, né? E a gente buscava apoio, inclusive, no momento que a gente esteve aqui, a gente pediu à Casa Legislativa uma moção de apoio quanto repassado aos deputados, né, para que desse essa abertura para os municípios legislarem de acordo com as suas necessidades, né. E a gente participou muito desse movimento, dessa pressão que foi feita, né, com a Câmara dos Deputados. Foram muitos e-mails encaminhados do nosso sindicato, da nossa federação, e participamos ativamente dessa pressão que fizemos e conseguimos fazer com que não fosse tão branda assim as questões que seriam colocadas para nós. Hoje, podendo respirar um pouco mais tranquilo, como disse o Dr. Júlio, né, podendo ter a chance de ver qual é a necessidade que nós temos, a gente entende sim que precisamos pensar na sustentabilidade do nosso fundo, né, e pensando nisso que a gente também participou de todo o movimento de construção e de análise desses cenários que foram compostos e apresentados pela DPM, né? E também entendemos que esse cenário que está sendo apresentado aqui seria um cenário favorável, né? Uma vez que a gente conseguiria garantir também, de certa forma, que as novas gerações se aposentassem, né? Garantir a questão financeira do fundo, mas também valorizar os funcionários servidores que até agora estão aqui, estão esperando para se aposentar, como o Dr. Júlio falou, às vezes faltando 1 ano, 6 meses, e que poderiam ser atropelados, digamos assim, por regras novas, né? Então, entendemos sim que essa é a melhor forma, é a melhor visão, é a melhor forma de acontecer a reforma,
E, representando os professores, então, digo que a gente é muito favorável que a reforma aconteça e aconteça nesses moldes, né? Que é um ganho para todo mundo, né? Seria isso. Obrigado, Thaís. Mais algum membro que compõe a mesa gostaria de fazer uso da fala? Então, segundo a escrita, nossa procuradora do município, Elizabeth. Resumo muito claro sobre todas as reformas e as perdas que houveram. Então, como eu vinha falando, então, das perdas que foram se seguindo, né, nós como funcionários, como servidores públicos, aqui neste momento estou como procuradora do município, tem aqui nosso servidor que faz todas as nossas aposentadorias, o Nicolino, que é o que tramita com essa legislação que nós estamos andando. Dizer que esses projetos foram muito bem pensados. Há 2 anos e meio, nós já estamos trabalhando e nos reunindo para discutir sobre isso com os sindicatos, com os que estão na atual gestão, os que estavam na gestão anterior, com a DPM, com vereadores, e que a composição desses estudos ela foi muito estudada pelos cenários apresentados pela DPM, e dizer que, como o doutor bem ressaltou, não há possibilidade de haver somente um lado que se beneficia, né? Então, haverá de ter ganhos dos 2 lados e, automaticamente, perdas também, né? Então, dizer que aos nossos colegas servidores, que este foi o cenário que melhor se apresentou e que buscamos a defesa de todos nós, como servidores, e esperamos que os nossos vereadores aprovem, né? Para nós não sermos surpreendidos aí na frente com algo que talvez seja muito pior do que essa perda que nós teremos nesse momento. Muito obrigada. Obrigado, doutora Beth. Mais algum membro que compõe a mesa gostaria de fazer uso da fala? Bom dia. Temos aqui inscrito. Então, convidamos o servidor público municipal, o inscrito Valnei Hubert. Vai fazer a explanação na frente. Valnei, 3 minutos, daí, se possível. Então, boa noite, presidente. Boa noite, senhor vereador Lídio, na mesa. Colegas aqui presentes. Na verdade, a minha dúvida, na verdade, é referente à questão de tempo de aprovação. Se a gente tem um tempo para que isso seja aprovado, e mais a questão da aposentadoria especial, que hoje a gente não tem no município, eu acredito que nenhum aposentado especial, né? E eu, como da área da saúde, isso me interessa, tem mais colegas aqui também. Como é que será a forma de cálculo, se a partir do momento que for aprovado para frente, ou a partir do momento que eu ingressei no serviço público? Esse tempo está contando para mim a partir do momento que eu ingressei, ou vai contar a partir do momento da aprovação dessa lei? Obrigado. Obrigado, Valnei. Se quiser ficar para a gente ir complementando, outras perguntas, pode. Com a palavra, doutor, pode ir. Obrigado. Valnei, boa pergunta. Primeiro, quanto à questão do prazo. Sob o ponto de vista de prazo para aprovação do texto, é a questão regimental aqui da Câmara, né? Então, tem um andamento regimental, claro.
essa tua pergunta ela é muito pertinente, porque se nós estivéssemos ainda com a PEC 66, antes de ter sido aprovada na Câmara, com a supressão da determinação de aplicação da regra federal, eu diria para ti, não é que há um prazo, mas convém aprovar o quanto antes. Claro que esta, eu vou chamar de perigo iminente, passou, porque a 66, que é a que estava andando mais rápido, ela nasceu sem essa determinação. Nós temos o destaque da 66 e temos as outras PECs. Mas aí a tendência é que elas não sejam aprovadas do dia para a noite, né? Então, penso que não há uma pressa tão grande assim que tenha que atropelar, digamos assim, uma discussão adequada aqui do Poder Legislativo. Mas é claro que sempre há este fantasma de nós sermos surpreendidos, né? É claro que como nós temos votação bicameral, né, normalmente se eu tenho uma proposta aprovada numa casa, qualquer alteração que tenha na outra tem que voltar. Então, às vezes, não demora um pouquinho para sair. Então, não tem uma pressa tão grande assim, mas acho que não dá para deixar de prestar atenção nisso, né? É uma coisa, não é iminente, mas é urgente, eu diria. Sobre as especiais, efetivamente, hoje o município sequer tem na sua legislação, porque não pode legislar hoje, porque enquanto o município não faz reforma, a competência da União, assim como, eu acabei não falando na minha exposição, a inativação do portador de deficiência. Hoje vocês não têm na legislação, e nem podem ter, porque não podem legislar. A partir do momento que vocês fizerem a reforma, na reforma de vocês tem também a especial para o portador de deficiência, porque o município adquire a prerrogativa para legislar e é obrigatório que ele legisle sobre isso, para a reforma ser tida como reforma ampla, senão a Secretaria da Previdência acaba não chancelando a reforma. Então, também tem a questão do portador de deficiência que vem para a lei de vocês. Quem já é servidor, no teu caso, quem já é servidor vai ter uma regra mais favorável do que aquele que vier a ingressar depois da reforma. Então, no caso dos atuais servidores que tiverem atividade de exposição, agente químico, físico-biológico, no teu caso, né, como área de saúde, hoje vocês teriam que ter uma soma entre tempo de contribuição total e idade 86 pontos, mais os 25 de exposição. E os novos, 60 de idade e 25 de exposição. Mas o teu tempo de exposição conta desde sempre. É o que a gente chama de contagem recíproca previdenciária. Isso é constitucional. Nem teria como o município dizer, eu só vou contar o tempo da especial da lei para frente. Não. Todo o teu tempo que tu já tem, inclusive se tu tiver, por acaso, o tempo de regime geral ou de outro regime próprio de previdência antes de ter ingressado em Frederico, que seja tempo especial, reconhecido como tal, ele vai ser computado para fechar os requisitos. A princípio, não temos mais inscritos. Doutor, eu faço uma pergunta, se possível, também, referente à questão da aposentadoria especial. Estava revisando um pouco a legislação hoje, referente à questão da comprovação, então, do servidor, da periculosidade, da insalubridade, enfim, e a questão que menciona alguma coisa de sempre ser o serviço contínuo. Como é que ficaria essa comprovação, que ficou meio confuso para mim o entendimento, né? Como é que a gente vai fazer posteriormente essa adequação dos servidores públicos, e também se esse novo entendimento referente à aposentadoria especial se aplica aos atuais servidores. Bom, presidente, na lei, os requisitos, inclusive, eles são, digamos assim, padronizados. É o mesmo requisito que aparece lá na lei do regime geral, por exemplo, no tocante à comprovação. E, claro, aí tem várias digressões. A primeira delas é que a gente costuma, você pode notar que eu não usei a expressão exposição à insalubridade ou receber insalubridade ou periculosidade. Eu usei exposição a agente químico, físico ou biológico, porque são coisas diferentes, o pessoal confunde. Eu posso, por exemplo, ter recebido insalubridade
e não ter direito à aposentadoria especial. Como eu posso não ter recebido insalubridade e ter direito. Porque os agentes que dão direito à aposentadoria especial são diferentes, mais gravosos, do que os agentes que dão direito, eventualmente, à insalubridade, seja do estatutário ou mesmo do seletista. Então, a primeira questão, tem que haver uma comprovação de exposição a um determinado grupo de agentes, que são os mesmos do regime geral. A lei de vocês, inclusive, remete, são os mesmos lá do INSS, isso é padrão. Lá no INSS temos um decreto. Na lei, nós temos previsão no artigo 51 da Lei 8.213 e seguintes. Lá também vai dizer que o tempo tem que ser, e uma das suas questões, a exposição tem que ser permanente, não ocasional e nem intermitente. Essas são as expressões que se utiliza para que a pessoa possa ter o direito especial. E por que isso? Porque é uma pressuposição do Instituto. A especial é exatamente para permitir que a pessoa se aposente antes dela ter um prejuízo à sua saúde pelo tipo de tarefa. Então tem que ser uma atividade permanente, não ocasional e nem intermitente. Não pode ser esporadicamente a pessoa estar exposta ao agente. Então, na lei, esse detalhamento ele não vem, nem tem como vir. A lei só dá o requisito. Tem que haver exposição aos agentes. A lei vai dizer que são os mesmos agentes do regime geral, a mesma lista do regime geral. A lei vai dizer que é exposição permanente, não ocasional e nem intermitente. E vai dizer que perícia vai fazer a verificação em cada caso. Então, isso, todas as especiais, o município, na hora que vier o requerimento do servidor, ele precisa buscar os levantamentos ambientais do trabalho, LTCAT, o PPP, o Perfil Profissional Previdenciário, e ainda a legislação, especialmente a portaria 1467 da Secretaria da Previdência, pede que haja um parecer conclusivo lá no processo que o inquilino vai montar. Vai vir um perito e vai dizer, olhando os documentos, se a pessoa tem exposição. A lei de vocês, ela vai até um certo ponto, porque ela não tem como descer na especificidade. Isso vai depender da perícia. Claro que vai haver e aí é decreto, não é lei. Nós propusemos, e até já está com o município isso, a gente propõe um decreto que regulamenta, mas não que regulamenta o requisito. O requisito ele é da lei, mas ele regulamenta como é que vai ser feita a perícia, em que prazo, para trazer o procedimento interno. A gente recomenda decreto, porque como isso é meramente procedimental, às vezes tem que ajustar, não só de um município para o outro, mas o próprio município, quando começa a aplicar, está conta, não, esse procedimento não está batendo com a minha realidade. Eu vou ajustar. Nós já tivemos municípios que, no lugar de fazer o decreto, editaram a lei. Pegaram o mesmo teor do decreto e editaram lei. A gente pode, mas a gente desaconselha. Porque é meramente questão procedimental. Na lei, de fato, ela não desce a mais detalhamento, a não ser falar dos requisitos e que a exposição é permanente, não ocasional e nem intermitente, e remeter para a lista de agentes que é a mesma do regime geral, que não é necessariamente compatível com a eventual percepção de insalubridade. Isso é uma confusão que o pessoal, às vezes, até o próprio servidor, às vezes, acha, eu recebi insalubridade a vida inteira, então eu tenho direito especial. Não necessariamente. Assim como aquele colega que eventualmente não recebeu insalubridade, pode ter direito a especial. Depende caso a caso. Eu gosto de dar um exemplo, para ficar bem claro. Um dos fatores que dão direito a especial, um fator físico, é o ruído. Hoje, acima de 85 decibéis. Se eu tiver exposição de forma permanente, não ocasional e nem intermitente, a ruído acima de 85 decibéis, eu conquisto o direito à aposentadoria especial. Quanto tempo de exposição? 25 anos. Tá, mas quem é que vai dizer se é permanente, não ocasional e nem intermitente? O perito. O perito vai analisar para ver a constância da exposição. Mas aí vejam o seguinte. Nós dois somos operadores de máquina. Só que o Henrique ganhou a máquina nova, o município comprou a máquina nova, a gabinada, ar-condicionado. Ele vai operar a máquina nova.
Só pela máquina ser gabinada, a exposição dele ao ruído não é igual ou maior a 85 decibéis. Já eu, sou servidor um pouco mais antigo, tinha uma máquina mais antiga também. Não é gabinada. E o município não me fornece EPI. Ou ele me fornece e eu não usei. Ou o EPI não é suficiente para tirar o ruído. Nós podemos ter 2 servidores com o mesmo cargo, um que eventualmente pode acessar o benefício especial por exposição a ruído acima de 85 decibéis por 25 anos, e outro que não vai conseguir acessar. E quem é que vai dizer isso? O perito. Então, isso tem presente uma certa, digamos assim, não seria a melhor expressão, mas subjetividade, que ela é, digamos assim, ela é verificada pela avaliação pericial. Não é nem o município que faz, é o perito que vai ter que analisar e dizer, né? Não sei se eu consegui esclarecer o seu ponto. Doutor, mais um questionamento referente que também partiu do servidor público municipal. A questão de algum encaixe, alguma normativa ou alguma previsão também nessa nova lei municipal, ou fazendo alguma analogia, digamos assim, um entrelaçamento da periculosidade com a aposentadoria especial. Tem alguma ligação a periculosidade com a aposentadoria especial? Como é que é feito essa questão legal aí também? É a mesma lista. É a mesma lista, porque normalmente, e aí tem que, vocês provavelmente aqui, eu nem sei se vocês têm a previsão de pagamento de periculosidade no estatuto. Tem? E ela não, eu pago a insalubridade ou eu pago a periculosidade. Ele vai escolher a que for mais alta das duas. Para efeito da especial, não importa se eu recebo periculosidade, ou se eu recebo insalubridade, ou se eu não recebo. Importa ver se eu estou exposto ao agente. Por exemplo, um agente físico, trabalhar com rede elétrica, mas tem que ter a exposição. Então, o perito é que vai analisar. A lista é a mesma. A lista é a mesma, é a mesma lista de agentes, né? Então, não faz diferença se eu recebo a periculosidade ou insalubridade, ou mesmo se eu não recebo insalubridade. Vai depender da análise do perito para ver se a pessoa tem exposição, né? De novo, desculpa, presidente, só para esclarecer a pergunta do colega, por isso que vocês vão olhar a lei previdenciária, lá quando ela fala da especial, ela não usa a expressão quem tiver recebendo insalubridade ou periculosidade. Ela usa quem está exposto a agente químico, físico ou biológico. Por exemplo, só para terminar a contextualização, risco de vida o pessoal questiona também. Tem municípios que têm guarda municipal e editam lei criando o risco de vida. E aí, tem direito especial? Qual é o agente químico, físico ou biológico que ele está exposto? Tem uma lista de agentes químicos, físicos ou biológicos. Vocês vão ver lá, aí tem, por exemplo, tanto que o tempo de exposição na lei tem 15, 20 e 25. No município vocês não vão encontrar nenhum caso de 15 nem de 20, porque na lista inteira, 15 é só quem trabalha em minas, frentes de produção de mina de carvão, por exemplo. Não tem aqui. 20 é só quem está exposto a asbestos, que é rocha amiantífera. Que vocês não têm produção aqui de nada que trabalhe com rocha amiantífera. Por isso que nos municípios a gente só tem de 25 anos, que sobretudo pega agente químico, produto de limpeza, às vezes combustível, que antigamente vinha chumbo no combustível, agente físico, ruído, agente biológico, para quem trabalha na área de saúde, né? Então, por isso, presidente, para responder o colega que perguntou, não importa se recebe ou não recebe, e se é insalubridade ou periculosidade. A gente tem que pegar o caso concreto e ver se a pessoa, o perito vai olhar se a pessoa está exposta aos agentes da lista. Da minha parte, respondido. Mais algum componente da mesa gostaria de fazer algum questionamento, alguma pergunta? Pessoal do nosso plenário, nossos servidores públicos, alguma pergunta, algum questionamento ao nosso doutor?
Não? Então, passaremos às nossas considerações finais. Algum componente da mesa gostaria de fazer alguma colocação final, alguma complementação de fala, enfim? Vereador Lídio, com a palavra. Quero ser bem breve, obrigado, presidente Mazzucchi. Parabenizar o Júlio, né? Já tinha assistido online uma palestra do senhor, lá na URI também, e hoje veio trazer todas as dúvidas. Eu diria que é muito importante a manifestação de vocês, sindicato, procuradora do município, aonde estão saindo em defesa dos servidores públicos. Eu sei que o UNIR também, tenho conversado com ele, né? Os servidores públicos também têm que cortar na carne, né? Nós sabemos que não é só, como o nosso doutor falou, só vantagem, e sim algumas questões sobre a questão da pensão, né? Ninguém quer ficar viúvo, ninguém quer ficar viúva, mas pensionista, vocês há de saber que com a aprovação desses projetos que tramitam na casa, né, alguém tem que pagar essa conta, e alguém também é os servidores. Eu estou muito tranquilo na questão como vereador, porque tenho estudado muito esses projetos, tenho conversado muito com servidores públicos. E sei que direito adquirido, eu falo com conhecimento de causa, porque também sou um servidor público aposentado, um eletricitário aposentado, onde nós buscamos os nossos direitos. E tenho a certeza que os demais vereadores também estão estudando, né? Eu quero aqui falar em nome do nosso presidente, em nome de todos os vereadores. Sabemos sim da responsabilidade de cada um de nós, mas temos que olhar para vocês. Direito adquirido é direito adquirido. Então, muito tranquilo, tenho certeza que na reunião das comissões é muito discutido. Podemos deixar um convite a participar da reunião das comissões, quando a gente vai emitir parecer sobre esses projetos. Interessante, procuradora, nós termos esse contato com vocês, para vocês também virem aqui defender a causa de vocês. Igualmente aos dois sindicatos aqui representados por vocês, né, Thaís e Onir, né? E vocês também, os servidores públicos, aonde podem contatar com seu vereador, com sua vereadora, e defender a causa de vocês. Sei que vocês aqui representem o interesse de vocês, mas representem também o interesse dos companheiros, dos amigos, servidores públicos municipais. Dizer que nós somos passageiros no poder aqui, mas vocês é que fazem a diferença no dia a dia, né? Então, bem tranquilo, uma audiência pública, ela é obrigatória, sim, onde a nossa assessora jurídica tem também conversado muito com nós sobre os projetos esses que tramita. Parabéns, Leandro, pela condução da audiência pública, e nós se colocamos à disposição também de vocês. Na questão de alguma dúvida, a gente tem uma assessoria da casa que pode nos tranquilizar também e levar ao conhecimento de vocês algumas dúvidas que ainda talvez podemos discutir durante esses dias. Parabéns mais uma vez, Júlio, e tenha um ótimo retorno, e talvez que a gente ainda entre em contato com o senhor, algumas dúvidas, mas é muito claro. O senhor não falou hoje, mas falou lá no passado, antes de chegar os projetos para essa casa. Mensagem retificativa não seria interessante, bem como emendas aos projetos, porque talvez lá o Ministério Público depois não vai entender um projeto original que venha para essa casa, e sei que vocês estudaram muito ele, e eu tenho certeza que ele chega aqui redondinho para nós discutirmos e votarmos esse projeto de lei. Tá bom? Obrigado, Leandro, pela oportunidade de nós estarmos aqui hoje à noite, representando não só a nossa comissão, mas todos os vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador Lídio. Novamente a gente abre espaço para os componentes da mesa, se quiserem fazer alguma colocação final, enfim.
Doutor Júlio, gostaria de fazer alguma Então, fala final? Só agradecer novamente o convite e a oportunidade, me colocar à disposição dessa casa, porque eu sei que os projetos são extensos, são densos, é uma matéria complexa, muito importante. Essa exposição aqui ela foi mais geral, a gente não desceu no detalhamento, até, né, porque acho que não é o momento apropriado para isso. As comissões provavelmente vão se debruçar, se já não se debruçaram, sobre os textos, e eu estou à disposição, a nossa equipe também, qualquer questão que vocês entendam necessário buscar uma opinião, nós estamos às ordens, né, quanto a isso. Vereador Lídio, obrigado pelas suas palavras, o senhor levantou um ponto que eu acabei não ponderando, mas é importante, né, essa questão relativa às emendas aos projetos. Como todo projeto, mesmo aqueles de iniciativa privativa do prefeito, a Casa Legislativa tem poder de emenda. Mas nós temos algumas restrições constitucionais ao poder de emenda. Primeiro, tem que ter pertinência temática. Então, ninguém vai fazer uma emenda a um projeto de previdência para colocar uma outra questão. Isso não é um problema, mas a outra restrição, eu não posso fazer uma emenda, não é que eu não possa. Se o Legislativo emendar um projeto de iniciativa do Executivo e da emenda resultar aumento de despesa, nós temos uma inconstitucionalidade. E os projetos de previdência são delicados por quê? Como eu falei a vocês, o plano de custeio, que é a lei que traz as alíquotas, a tabela de pagamento, ela foi dimensionada, esta lei, aquelas tabelas decorrem do cálculo atuarial. Né? Não foi qualquer percentual que foi ali. O atuário indicou quanto tem que ser o percentual. E ele indicou esse percentual calculado em cima do plano de benefício do cenário que vocês escolheram. Então, digamos, por exemplo, e nós já enfrentamos situações assim, por isso que a gente alerta, né? Digamos que, por exemplo, haja uma emenda aqui na Casa Legislativa para dizer, olha, a idade, reduz um ano a idade. Reduz um ano em todas as regras, é um ano a menos. Entramos em consenso aqui, emendamos, reduz um ano a idade. Se eu reduzo um ano a idade, consequentemente, aquele plano de equacionamento não serve mais para aquele plano de benefício. Eu, inclusive, teria que mandar refazer o cálculo atuarial e alterar o plano de equacionamento. Se eu não fizer isso, eu vou estar aumentando a despesa. Aí o que acontece? Às vezes, isso vai lá para o prefeito, digamos que o prefeito veta. Tem poder de veto. Vota para a Casa Legislativa e a Câmara derruba o veto. Nasce a lei com um ano a menos. Ela nasce com uma possível inconstitucionalidade, que pode ser alegada para derrubar o texto, o tribunal pode levantar quando a pessoa se aposentar. Ah, mas o prefeito veta e a Câmara acata o veto. O problema é o mesmo, porque o texto originário não foi votado. Eu fico com o texto sem ter. Então, a gente sempre alerta, chama atenção, recomenda, porque às vezes tem que ser feito ajustes. Isso é do processo democrático. Então, às vezes, a Câmara, eu já enfrentei várias situações também que a Câmara disse, olha, este cenário aqui, o Legislativo não vai concordar. Então, se for esse cenário, nós vamos rejeitar o texto. E aí, o Executivo entra em ajuste, o Executivo encaminha uma emenda modificativa, por exemplo. É o que a gente recomenda se fosse o caso. A gente recomenda, então, se for o caso, porque isso é a prerrogativa do Legislativo. Se for o caso, esse tipo de alteração que aumenta a despesa vem por emenda modificativa, para não ter o problema depois de nascer um texto inconstitucional que vai trazer problema para todo mundo, inclusive para os próprios servidores, né? Só que, claro, cada vez que a gente mexe nesses textos, eu tenho que chamar o atuário para recalcular. Isso que é a peculiaridade desses textos, né? Por isso que é muito delicado e por isso que é importante isso que vocês estão fazendo, conversar, né? Porque o que mais se busca também é a segurança jurídica. Por isso que essa matéria é muito delicada, ela mexe com a vida de cada servidor. E a gente sabe muito bem, Nicolino encaminha um projeto para o Tribunal de Contas, aposenta um servidor e encaminha para lá o processo para registro. Às vezes demora 6 meses, 1 ano, 2, para o tribunal analisar, aí a pessoa está em casa aposentada, quando vê o tribunal devolve e nega registro e manda a pessoa voltar a trabalhar, porque teve um problema no texto no qual se amparou o benefício. Por isso que essa questão é tão assim cuidadosa e delicada. Mas lhe agradeço pela lembrança, foi, acho que muito pertinente. E aí,
Encerro por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos de novo e pela acolhida. Obrigado novamente, doutor Júlio. Acho que muito oportuna a tua fala, as tuas colocações. Acho que parabenizar todos os componentes da mesa, os servidores públicos que aqui presentes também participaram dessa audiência pública. Destacar o trabalho desse Poder Legislativo atuante, né, Poder Legislativo não omisso, né, busca soluções para a nossa comunidade. Sabemos que é um tema polêmico, né, doutor? Até pensávamos que a audiência pública poderia ter um pouquinho mais de questionamentos, enfim. E a gente agradece também o entendimento do servidor público, sim, que às vezes, como o senhor mencionou, vai ter alguma alteração na pensão por morte, enfim, né, futura. Mas, enfim, o entendimento, acho que coletivo aí, de aceitação aos projetos de leis deliberados nessa audiência pública. Mencionar também o trabalho das comissões, projeto de lei baixados praticamente quase todas as comissões da Casa. Destacar também que a nossa comissão, antes de subir a nossa lei orgânica para a votação em primeiro turno, teve o cuidado de fazer pelo menos um diálogo, né, prévio com os 2 sindicatos que representam a categoria. Então foi feito o contato também informal, né, com as que compõem a mesa, com a Thaís e com o Nir, e também um contato via ofício, né, pedindo sim um posicionamento do sindicato, principalmente o doutor visando, digamos, uma aceleração no rito, né, para pelo menos votar em primeiro turno, então, a alteração da lei orgânica, que possibilita, então, posteriormente, a votação dos demais projetos de leis. Pautamos, então, e marcamos a audiência pública, seguindo o rito legal, também para ouvir, nesse meio termo, né, entre a votação no primeiro turno e no segundo turno, ouvir também os servidores públicos, principalmente pensando depois da aprovação em segundo turno da nossa lei orgânica municipal, alguma possível ou pertinente alteração que viesse dos servidores públicos. E muito bem o senhor nos respondeu, né, que possíveis alterações podem ser feitas via mensagem retificativa, né, do Executivo, mas pelo que a gente tem trabalhado juntamente com os sindicatos e com os servidores consultados, e também via essa audiência pública, praticamente se definiu-se aí que a princípio não teremos alterações nos textos dos 4 projetos de leis tramitando. Se tiver passada a audiência pública algum fato excepcional que venha a essa Casa Legislativa, a gente vai fazer o contato com o senhor também, fazer esse diálogo, juntamente com o jurídico do município, com o Henrique e também com a Elizabeth. Então, dessa forma, a gente demonstra um trabalho coletivo da Câmara de Vereadores, desse Poder Legislativo, principalmente dessa comissão, né, que é uma comissão, esse ano, se evidenciando uma das mais importantes, se não a mais importante, né, doutor e vereador Lídio, haja vista a demanda de trabalhos e audiências públicas realizadas esse ano pela nossa comissão, a qual a gente foi eleito para presidir, então, essa comissão nesse ano, tramitando diversos projetos de leis. Então, a gente parabeniza e agradece a presença de cada um dos servidores, se colocamos à disposição novamente para um diálogo ou alguma reunião que precisar ser feita também com o funcionalismo municipal, e declaramos, então, dessa forma, encerrada a audiência pública desta noite. Obrigado pela presença de todos, uma boa noite.